sobre... Enfim, quando existe um debate teológico, a primeira coisa que diz é: nós não podemos entrar nisso. Nosso papel é ganhar almas, né? Exato. Só que aí a gente acaba, de certa forma, com um tipo de abordagem como essa, sacrificando aquilo que a igreja lutou por muitos séculos, com a nossa apologética, né? Nossa defesa de fé. Né? Lógico que a gente não vai fazer uma apologética truculenta, do tipo que tem feito em relação, muitas vezes, a questões políticas, né? Uma apologética que ataca, que difama. Não. Uma apologética, como diz o apóstolo Pedro, né? Sobre a questão de mostrar realmente a razão de nossa fé. E aí, quando o senhor fala sobre essa questão teológica num contexto de juventude, é importante porque parte da nossa caminhada cristã em relação a mostrar o evangelho será realmente o debate. Né? É verdade. Nós não podemos esquecer que, historicamente, a igreja tem uma história. A igreja tem todo um percurso histórico que ela já percorreu. E dentro desse percurso histórico, nós temos um momento muito importante, que foi o momento em que surgiram dois grupos de pessoas dentro da história da igreja. O primeiro grupo era chamado de apologistas. Os apologistas eram aqueles que defendiam a igreja dos ataques externos. Os cristãos dos primeiros séculos, por exemplo, eles eram acusados de canibalismo. Isso. Por que eles eram acusados de canibalismo? Porque nas liturgias da Santa Ceia, eles diziam estar comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus, que na verdade é uma linguagem simbólica. Aquele pedaço de pão representa o corpo e aquele suco de uva representa o sangue de Jesus. Então, eles ouviam, não entendiam e diziam com isso que os cristãos eram canibais. Outra coisa, eles acusavam os cristãos de incesto, que era considerado uma espécie de pecado também. E o que era o incesto? O relacionamento sexual entre irmãos. Como na igreja nós nos consideramos irmãos, aí o irmão casou com a irmã. Então isso é incesto. Então são imorais. A igreja era acusada de diversos tipos de coisas. E aí surgiram os apologistas para defender a igreja dos ataques externos. Mas também havia um outro grupo chamado de polemistas. Os polemistas defendiam as igrejas ou a igreja dos ataques internos, especialmente das heresias que surgiam naquele tempo. Nós tivemos heresias avassaladoras. O próprio gnosticismo, que é uma heresia que se fortalece muito no primeiro século, no final do primeiro século, razão pela qual João escreve um evangelho e 3 epístolas para combater o gnosticismo, que negava a plena humanidade e a plena divindade de Jesus. João escreve. Enquanto Mateus começa o seu evangelho com a genealogia humana, João começa com a genealogia divina. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo 14 ele vai dizer: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está aqui exatamente defendendo a plena divindade e a sua plena humanidade. Lá na frente, nós vamos ter outras heresias, como o arianismo. O arianismo, no século IV, também foi uma heresia que, por pouco, não trouxe prejuízos terríveis para o cristianismo, porque também negava a origem divina de Jesus. Um presbítero de Alexandria, chamado de Ário, defendia a ideia de que Jesus era o primeiro ser criado por Deus, porque Paulo vai chamá-lo de o primogênito da criação. Aí Ário pegou essa expressão, primogênito, para dizer que o primogênito é o primeiro nascido. Jesus seria o primeiro nascido, quando na verdade Paulo está dizendo, ali a palavra grega é prototokos, e prototokos não quer dizer apenas primeiro nascido, quer falar também aquele que tem a preeminência, que é o que Paulo vai dizer, porque nele foram feitas todas as coisas. Aí Paulo vai mostrar que Jesus, como filho, tem a preeminência sobre todas as coisas. Então, a igreja hoje, se ela tem uma doutrina sadia,
nós devemos muito aos apologistas que defenderam as igrejas dos ataques externos e os polemistas que não permitiram que essas heresias ficassem na igreja. Imagina o que seria hoje a doutrina bíblica, o conhecimento cristão, se verdadeiramente alguém não tivesse feito uma defesa da fé. E nós temos ouvido isso, nós temos ouvido esses dias as pessoas falando coisas, né? Nós mesmos temos percebido aqui no Brasil que as pessoas elas têm procurado de alguma maneira, dizer coisas que são inverídicas acerca da Bíblia, dizer coisas que não correspondem com a realidade acerca da Bíblia, e nós vamos debater isso hoje aqui. Se Deus quiser, vamos tratar deste assunto com profundidade para mostrar que existem muitos equívocos, acusações acerca da Escritura, acerca deste livro, que tem sido uma bênção para a humanidade. Glória a Deus.